Foi. A paz, queridos, vamos adorar o Senhor, amém? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo ao coração que aceitar. Mas o imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares do altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir e tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele
hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seu fugir? É fiel sua vida, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo
meu lar. Mas contemplo meu lar, mas contemplo meu lar. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, somente tu, Jesus, só Jesus. Te convido aí onde você está, meu irmão e minha irmã. Quero te convidar a fechar os teus olhos neste momento, curvar a sua cabeça e tenhamos uma palavra de oração. Amado e bom Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade que temos de estar diante de Ti. E assim como cantamos no início, que nós hoje possamos deixar tudo no Teu altar, numa entrega completa, numa entrega absoluta, colocando os nossos corações diante de Ti, colocando os nossos anseios, nossas aflições, nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias diante de Ti. Colocando também nossas alegrias, nossos prazeres, nossas conquistas, colocamos tudo diante do altar.
porque nada, nada satisfaz nossa alma além de ti. Tu és tudo o que temos. Tu és o bem mais precioso. Tu és o Cristo, o desejado das nações, o desejado das nossas vidas. Te amamos, Senhor, e queremos a Ti honrar, queremos a Ti render graças, e que nessa noite nós possamos cultuar com uma entrega total e possamos ouvir de Ti tudo o que queres falar aos nossos corações. Ansiamos pela Tua voz, desejamos a Tua voz, porque nada além de Ti satisfaz a nossa alma. A cada um dos meus queridos irmãos e famílias que estão distribuídos em suas casas, eu peço, Espírito Santo, fala com cada um de nós. Que nessa noite, com nossas famílias, nossos amigos, seja onde estivermos, que possamos ser tocados por Ti e compreender qual é a Tua vontade sobre nós. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Aí onde você está, na sua casa, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao nosso culto nessa noite. E eu quero, então, pedir para você, nesse momento, não se distrair, por favor, não se distraia mais. Se reúna aí com a sua família, pegue a sua Bíblia. Se você gosta de anotar, então pegue aí um caderno para você anotar, uma caneta, um lápis, seja como for. Mas não se distraia mais. Tivemos um momento de louvor maravilhoso, canções que exaltam a Jesus Cristo, canções que nos levam à sala do trono, e nós podemos sentir o toque do Senhor enquanto nós cantamos. E é tão precioso, é tão rico nós podermos nos derramar diante do Senhor, com um coração sincero, um coração que deseja ouvir a voz dele. Então, meu querido, nessa noite eu te convido, se entregue por completo ao Senhor. Se entregue por completo ao Senhor. E que Ele possa falar ao teu coração. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. E hoje comemoramos o Dia dos Pais e eu estava pedindo a Deus uma palavra para esse dia e lembrei-me então da oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina como orar. Mas orar a quem? Ao Pai Nosso, ao verdadeiro e único Pai, aquele que de fato e de verdade é o nosso Pai e Pai eterno, Pai santo e Pai glorioso, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, o Pai. E nós estamos aqui então no capítulo 6.
E o capítulo 6, ele faz parte do conhecido Sermão do Monte. E nós estamos, então, no meio do Sermão do Monte. Antes do capítulo 6, Jesus está reunido com os seus discípulos e, primariamente, entenda isso, primariamente, Jesus está falando para os seus discípulos. Ele está reunido com os seus discípulos na Galileia e ele está falando aos discípulos, mas uma grande multidão, então, que já seguia a Jesus, está ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo Jesus ensinar. E antes do capítulo 6 aqui, do que nós leremos hoje à noite, Jesus vai ensinar, então, sobre aquilo que conhecemos como as bem-aventuranças, onde Jesus vai falar sobre quão felizes, bem-aventurado, quão feliz é aquele que teme a Deus, quão felizes são os humildes, quão felizes são os puros de coração, quão felizes são os mansos, quão felizes são aqueles que choram, quão felizes são os que têm fome e sede de justiça, quão felizes são. E depois Jesus vai ensinar sobre os mandamentos de Deus. E ele então vai ressignificar os mandamentos e ele vai dizer: olha, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E ele então ensina sobre os mandamentos. E agora, nesse capítulo, no capítulo 6, Jesus vai tratar, e é importante você entender isso, Jesus vai tratar sobre 3 aspectos práticos que são importantes para a vida do discípulo. Esses 3 aspectos práticos que refletem na nossa vida diária dizem respeito a, no capítulo 6, dar esmolas, orar e jejuar. Aspectos que fazem parte da vida do discípulo: dar esmolas, orar e jejuar. E Jesus vai ensinar sobre isso e vai discorrer sobre isso aqui no capítulo 6. E esse capítulo 6 foi um dos capítulos que lemos e estudamos nos nossos grupos caseiros, espalhados onde estamos, cada um na sua casa, há 2 semanas atrás. Nós estudamos, nós meditamos sobre o capítulo 6 e aprendemos sobre esses 3 aspectos práticos da vida do discípulo. E é nesse ponto que nós lemos aquilo que Jesus vai ensinar os seus discípulos a respeito da oração. E então eu te convido aí na sua casa a ler comigo o capítulo 6, a partir do verso 5, que diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que ele está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem vão ser ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês, porém, devem orar da seguinte forma: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial
não lhes perdoará as ofensas. Amados, oração. Oração não é uma palavra mágica. Oração não é uma maneira de manipularmos a Deus. Não há como colocar Deus numa berlinda e fazer com que Deus nos atenda. Não há como obrigar Deus a fazer aquilo que queremos, aquilo que o nosso coração deseja. Não há como manipular, não há como coagir Deus. A expressão dizer em nome de Jesus não é uma fórmula mágica para decretos e exigências. Não há como decretarmos coisas e dizer vai acontecer porque eu quero que aconteça. Nós não podemos manipular Deus. Nós não podemos exigir nada de Deus. O jejum não é uma greve de fome para que Deus fique com pena da gente. As nossas esmolas não são uma forma de comprar Deus. E a nossa oração não é uma maneira de coagi-lo a fazer o que queremos. Deus está absolutamente além, acima de toda a manipulação humana. Amados, a oração deve ser algo que brota do mais profundo e íntimo do nosso ser. A oração deve brotar de um coração que se rasga, que se derrama diante de Deus. Assim como cantamos no início, a oração deve ser deixar diante do altar todo o nosso coração. Deve ser uma expressão de um coração que deseja relacionamento e intimidade com Deus, mas tudo discernindo quem Deus verdadeiramente é, quem nós somos e como que nós devemos ou como que nós estamos vivendo aqui a partir da realidade de quem Deus é e de quem nós somos a partir de quem Deus é. E como que nós estamos lidando com as coisas que são eternas e como que nós estamos lidando com as coisas que são terrenas a partir dessas duas realidades, quem Deus é e quem nós somos. A oração ela deve acontecer a partir de um coração que se derrama diante do Senhor. Uma oração sincera é uma oração que está rasgando o coração numa busca por relacionamento e numa busca por intimidade com Deus. A partir desse entendimento, amado irmão e amada irmã, entenda, a partir desse entendimento, é que nós não podemos, e o próprio Senhor Jesus, entenda isso, o próprio Senhor Jesus não estipula, não determina a frequência da oração ou o tempo da oração. Tanto é verdade que o Senhor Jesus, quando vai ensinar sobre a oração, no verso 5, ele inicia da seguinte forma: e quando vocês orarem. O verso 5, e quando vocês orarem. Não é e se vocês orarem, mas é quando vocês orarem. Amados, a oração é o alimento que precisamos para um relacionamento verdadeiro com Deus, para ouvi-lo, para entendermos dele e para o nosso coração ser alinhado com ele. Então, a própria palavra não determina, você tem que orar 30 minutos, você tem que orar 1 hora. Não, o único ensinamento que a palavra nos dá é orar sem cessar. Orai sem cessar. Isso significa que em todo tempo nós devemos estar em espírito de oração.
em todo o tempo, no trânsito, no trabalho, na escola, em casa, fazendo os serviços domésticos, fazendo o nosso serviço profissional, estudando, indo de carro para um lugar ou para o outro, andando de ônibus, seja onde for, orar sem cessar. A oração, ela é uma constante na vida do discípulo. Então, em todo tempo, eu estou em espírito de oração, falando com o meu Pai, nessa conexão com o meu Pai, falando para ele sobre o que está acontecendo ao meu redor e entendendo dele o que ele espera de mim. Então, o Senhor Jesus vai iniciar falando sobre e quando orarem. Não é e se um dia vocês orarem. Não é e se um dia, mas é quando vocês orarem. Em todo tempo nós estamos nesse espírito de oração, nessa entrega, falando com Deus e entendendo dele o que ele deseja de nós, entregando tudo, absolutamente tudo, diante do altar. E então, a partir daí, o Senhor Jesus nos apresenta 2 cuidados. E se você quer anotar, anote isso, porque isso é importante. 2 cuidados a respeito da oração. O primeiro cuidado, no verso 5 e no verso 6. O Senhor Jesus vai falar sobre a hipocrisia. Ele vai dizer: olha, não sejam como os hipócritas. E entenda o que significa hipocrisia. Entenda o que significa hipócrita. Essa palavra, ela tem a sua origem e ela significa se esconder atrás de uma coisa. Se esconder atrás de uma coisa. Na Grécia Antiga, então, isso fazia parte do contexto e era comum para aquele tempo onde Jesus estava falando aos seus discípulos e a toda a multidão. Jesus entendia o contexto e o conceito disso, e é por isso que Jesus vai falar. Porque naquele tempo da Grécia Antiga, os atores de teatro eram chamados de hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles apresentavam, eles simulavam algo que não era a própria realidade deles. Era uma encenação. Então, a origem da palavra hipócrita está nesse contexto de encenar algo. Aquilo que parece, mas não é. Então, na Grécia Antiga, os atores colocavam máscaras, né? Seguravam a máscara na frente do seu rosto e faziam as peças teatrais parecendo algo, simulando algo, encenando algo que não era a realidade, era uma encenação. E Jesus, então, vai chamar a atenção dos seus discípulos e vai dizer: não sejam como os hipócritas. E ele vai dizer que os religiosos daquele tempo, os fariseus, eram os hipócritas. Porque esses religiosos, eles queriam ser vistos, eles faziam de tudo para serem ouvidos nas suas orações, para impressionarem todos os outros e receberem elogios. E então as pessoas olhavam para os religiosos hipócritas e diziam: olha, meu Deus, olha a intimidade que esse homem tem com Deus. Olha que expressão, olha que oração que ele faz. Olha qual é a eloquência dele. E isso tudo Jesus vai chamar de hipocrisia. Uma espiritualidade plástica, que não é verdadeira, que não existe, que é falsa. E Jesus vai dizer: não façam como os hipócritas. Porque veja, naquele tempo, nas sinagogas, quando os homens se reuniam nas sinagogas, os mestres, os rabinos, os fariseus, quando eles se reuniam nas sinagogas, os discípulos dos mestres se reuniam, eles oravam sentados. Eles
ensinavam e aprendiam sentados nas sinagogas, mas os fariseus, querendo chamar a atenção, ficavam em pé e ocupavam lugares visíveis para que todo mundo enxergasse eles. Pela lei do judeu, eles deveriam orar 3 vezes ao dia. Então, quando chegava o momento da oração, o fariseu procurava as praças, lugares visíveis, onde as pessoas passavam, e eles ficavam em pé nas praças também, chamando a atenção para si, da oração que eles queriam fazer, para que as pessoas os elogiassem pela oração deles. E Jesus vai dizer: não façam como eles. Não sejam como eles que querem chamar a atenção para si mesmo. A oração é o momento da sinceridade e da entrega diante de Deus. E Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece a realidade de quem somos. Deus sabe que muitas vezes as palavras que estamos dizendo não coincidem com a realidade na qual estamos vivendo. E é por isso que Deus vai dizer: não sejam como os hipócritas. Se você quer orar, que o teu íntimo, o teu secreto, revele quem você é diante de mim. Não faça algo para ser visto. Não fique arrotando santidade. Seja verdadeiro diante de Deus. Esse é o primeiro cuidado que Jesus vai ensinar sobre a oração: hipocrisia. Mas o segundo cuidado que Jesus vai ensinar sobre a oração está no verso 7, verso 8, as vãs repetições. E eu, à luz da Bíblia, e por comentários de escritores e muitos escritores de comentários bíblicos, eu particularmente não creio, e há uma série de comentaristas que também não creem que a ênfase, escute, a ênfase estava na repetição. Porque se você lembrar comigo, por exemplo, Salmo 136, por uma série de versos, vai haver a repetição, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Uma série de repetições que o salmista faz no Salmo 136. Então eu não creio que a ênfase está na repetição, mas eu creio que a ênfase que Jesus quis dar estava nas repetições sem sentido, repetições vazias, como que se fossem mantras, coisas que não estão relacionadas àquilo que falamos, àquilo que sentimos e àquilo que entendemos. Repetições decoradas, frases decoradas sem menor sentido, que não expressam aquilo que nós vivemos diante de Deus. Orações que aprendemos, decoramos e apenas reproduzimos sem entender aquilo que estamos falando e sem ser uma clara realidade daquilo que vivemos. Mantras, repetições vazias. Amados, o grande segredo do discípulo é conhecer verdadeiramente aquele que nos ouve. Conhecer aquele que ouve a nossa oração. E se nós conhecemos aquele que ouve a nossa oração, nós podemos viver uma vida de sinceridade na nossa oração a Ele. Mas nós também não podemos confundir que Jesus estava coibindo a persistência da oração, e não tem nada a ver com isso. Porque o próprio Senhor Jesus vai contar no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, uma parábola de uma viúva insistente. E nessa parábola, a viúva insistia no seu pedido. Ela persistia pedindo até que fosse atendida. E ele mesmo
no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, vai dizer: nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. É esse o ensinamento de Jesus, nessa parábola da viúva insistente. Então, queridos, nós devemos insistir na oração, bater até que a porta seja aberta. Mas entenda algo precioso disso, desse relacionamento na oração, dessa intimidade na oração. Porque veja, Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe exatamente daquilo que precisamos, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Conhece todas as coisas, tem todo o poder e está em todo o lugar. Deus sabe o que precisamos. Mas é exatamente na oração, nesse relacionamento sincero, que os nossos corações são alinhados com a vontade de Deus. E então, muitas vezes nós apresentamos algo para Deus. E nesse relacionamento de oração, Deus vai trabalhando em nós. E nós vamos percebendo que aquilo que nós estávamos pedindo não é tão necessário assim. E Ele vai trabalhando em nós e nos ensinando a orar como devemos. E então, o Senhor Jesus vai falar propriamente sobre a oração. E Ele vai ensinar um modelo de oração. Porque entenda isso, por favor, entenda isso. Era muito comum que um mestre ensinasse o seu discípulo uma oração. E por que o mestre fazia isso? Por que o mestre ensinava uma oração? Porque a oração apresentava a visão, o entendimento que o mestre tinha do eterno, a visão, o entendimento que o mestre tinha a respeito de Deus, da divindade, assim como a interpretação que o mestre tinha a respeito do modo de viver aqui na Terra. Então, todo mestre ensinava o seu discípulo uma forma de orar. E essa forma de orar explicava qual era a visão que o mestre tinha a respeito do que era eterno e a interpretação que o mestre tinha a respeito da vida, de como viver. É por isso que Jesus ensina os seus discípulos a orar, ensinando um modelo, oferecendo um modelo de oração que deveria mudar a nossa consciência, para que a partir desse modelo nós aprendêssemos quais são as prioridades de fato da vida. E nessa oração que Jesus ensina, ele está respondendo 4 angústias, 4 anseios que afetam a vida de qualquer pessoa. E a primeira angústia de qualquer pessoa é a falta de sentido para a vida. E Jesus oferece nessa oração qual é o sentido da nossa vida. A segunda angústia da vida humana que Jesus vai apresentar nessa oração é o apelo dos desejos. E Jesus vai ensinar sobre o que devemos desejar. E o terceiro, ou a terceira angústia de todo ser humano está sobre o peso da culpa. E Jesus vai ensinar sobre a culpa e o peso da culpa. E, por fim, a última angústia de todo ser humano é o medo do mal. E Jesus vai ensinar nessa oração sobre como lidarmos com isso. E a maneira como nós lidamos com essas angústias está diretamente ligada à maneira que nós enxergamos Deus. E a maneira que nós enxergamos Deus define como que nós vamos viver nessa vida. Na oração que Jesus nos ensina, ele nos faz refletir sobre a quem nós oramos.
Por que que nós oramos? Como que nós devemos orar? Quais são as nossas motivações? Com o que nós estamos nos comprometendo na oração? O que nós estamos desejando na oração? Jesus está nos ensinando um modelo. E, em outras palavras, Jesus estava dizendo: quando vocês orarem ao meu Pai, vocês estão se comprometendo com um Deus que é o meu Pai. E o compromisso que vocês assumem com Deus vai refletir na maneira que vocês vivem aqui na terra. Se comprometendo com Deus Pai, isso vai refletir na maneira que vocês vivem aqui na terra e na maneira que vocês se relacionam uns com os outros. E Jesus, então, nessa oração, vai falar sobre quais são as prioridades da nossa vida. E a primeira prioridade é o reino de Deus. E só depois que nós entendermos o reino de Deus e desejarmos o reino de Deus, é que nós buscamos aquilo que nós entendemos como necessidades. Então, acompanhe comigo a oração que Jesus ensina, a qual nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E a oração inicia então dizendo: Pai. Pai. Amados, e nessa palavra, Pai, está a síntese do Evangelho. Ouça bem isso. Nesta palavra, Pai, que Jesus nos ensina a orar, está a síntese do Evangelho. Porque Jesus nos convida a chamar de Pai aquele que é o Pai de Jesus Cristo. E dessa forma nós somos inseridos na sua família. E isso só é possível através da cruz de Cristo, do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, ele está dizendo: vocês só podem chamá-lo de Pai, porque eu dei a minha vida por vocês, e porque dei a minha vida por vocês, é que vocês têm acesso ao Pai. O próprio Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 10, verso 40, quem recebe a mim, Jesus disse, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe a Jesus Cristo, recebe o Pai, que enviou Jesus Cristo para nos resgatar. Amados, ao nos ensinar a chamar Deus de Pai, Jesus estava nos apresentando a nossa identidade. Nós somos filhos. E ele nos apresenta o sentido da nossa vida. Deus é o nosso Pai. Ele é o verdadeiro Pai. Ele é o eterno Pai. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum líder religioso pode ocupar esse lugar sagrado na tua vida. Nenhum homem pode ser colocado num pedestal na tua vida e ser chamado de Pai espiritual sobre você, o único Pai verdadeiro, o nosso Pai celeste, o nosso Pai eterno, o nosso Pai espiritual é Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui está uma síntese do Evangelho. E por ser o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos sustenta, Ele nos alcança com misericórdia, com perdão. Através de Jesus, nós fomos adotados por Deus. E antes mesmo de nós chamarmos Ele de Pai, Ele já nos chamou de filhos. Nós só podemos chamá-lo de Pai porque antes Ele nos chamou de filhos. Então entenda uma coisa: a tua identidade é expressa a partir da realidade de que Deus é o teu Pai. Então, não diga Pai Nosso durante um período da tua vida e gaste toda a tua vida vivendo como órfão. Não diga Pai Nosso pela manhã
e viva o dia inteiro como que se você fosse um órfão. Deus adotou-nos através de Jesus Cristo. Fomos inseridos na família da fé através do sacrifício de Jesus. E ele nos chama de filhos, e é por isso que nós chamamos ele de pai. Não somos órfãos. Temos um pai, o verdadeiro e único Pai celeste, Pai eterno, Pai espiritual. E ele então continua: Pai nosso. Pai nosso. Somos parte da grande família. Todos nós. Onde nós estamos. Todos aqueles que receberam a Jesus Cristo. Todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. E ele, então, é o nosso Pai. Somos parte da família da fé. Todos estes que fazem parte da família da fé, pessoas como eu, como você, que foram resgatados, perdoados e inseridos na família de Deus. E sendo parte de uma família, entenda, sendo parte de uma família, eu não sou autossuficiente. Eu não sou e não posso ser individualista. Se sou parte de uma família, não posso ser autossuficiente ou individualista. Tenho responsabilidades na família. Então, a partir desse entendimento de que o Pai é nosso, a minha devoção a Deus, entenda isso, a minha devoção a Deus deve refletir e deve mudar a minha relação com o meu semelhante. A minha devoção a Deus deve refletir e deve mudar a minha relação com o próximo. Porque se eu estou me afastando das pessoas e me colocando num pedestal superior às outras pessoas, é porque eu não estou me relacionando com o Pai que é nosso. Eu posso estar me relacionando com um ídolo, mas não com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Pai é nosso, a minha devoção a Ele deve refletir na minha relação com o meu semelhante. E ele então vai continuar: Pai nosso que estás no céu. E nós lembramos então do salmista no Salmo 115, verso 16, que vai dizer: os céus são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Amados, entendam isso. No céu, nos céus está tudo em ordem, em perfeita harmonia, porque Deus é soberano. Deus é o todo-poderoso Deus. Ele é o majestoso e incomparável Deus. Nas palavras de Calbart, um teólogo falecido, ele vai dizer que Deus é o totalmente outro. Ele não é humano, carnal, pecador, sujeito a falhas, não. Ele é o todo-poderoso e soberano Deus. Os céus são os céus de Deus, onde há plena harmonia, onde tudo está em ordem. Os céus são os céus do nosso Deus. Mas aqui na terra as coisas não estão em ordem. É aqui na terra que o nome de Deus é profanado. Os homens profanam o nome de Deus quando se colocam em pedestais e querem ocupar lugares que não pertencem a eles. O nome de Deus é profanado quando igrejas se tornam impérios. É por isso que nós clamamos ao Pai para que traga a ordem. Para que traga a ordem aqui na terra. Porque nos céus está tudo em ordem, em perfeita harmonia. Então que ele traga ordem para cá.
nos dando uma nova consciência, transformando as nossas vidas, alinhando o nosso coração com Ele e reorganizando as nossas prioridades. E então, a partir daqui, começam os pedidos da oração. E a ordem dos pedidos na oração são completamente instrutivas, porque nos ajudam a colocar em prioridade a nossa vida. O próprio Senhor Jesus, aqui no próprio capítulo 6, no verso 33, vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar, prioridade da sua vida, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que ele vai listar, o comer, o vestir e o morar, todas essas coisas que são as necessidades básicas, serão acrescentadas. Então busque em primeiro lugar, a prioridade dos teus pedidos é o reino de Deus. O reino de Deus. O impacto desse reino nas nossas vidas, a glória de Cristo deve ser a nossa prioridade. E através desse ensino, Jesus está nos mostrando que Deus não é o garçom que vai ficar esperando para nos atender. Nós não mandamos em Deus. Nós não ordenamos e não decretamos coisas para que Deus faça. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, no verso 3, vai dizer: quando vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem nos seus prazeres. Tiago vai dizer: vocês pedem mal, é por isso que não recebem. Então, que nós possamos, a partir do entendimento da oração do Pai Nosso, repriorizar as coisas na nossa vida. E então Jesus vai ensinar sobre as prioridades e os pedidos que têm prioridade na nossa vida. E o primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Amados, Deus é completamente santo. E ele não vai ficar mais santo. Ele é totalmente santo, completamente santo, plenamente santo. Mas quando nós oramos, santificado seja o teu nome, o pedido aqui é para que na minha vida, na sua vida, e através da minha vida, o nome de Deus seja reconhecido como santo. Que na minha vida eu possa glorificar e reconhecer que o nome de Deus é santo. E quando as pessoas olharem para mim, e para você, e para nossa comunhão, elas possam entender que o nome de Deus é santo na nossa vida. Santificado seja o teu nome. É um pedido que nós fazemos, que na nossa vida eu tenha essa consciência de que tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. E que as pessoas percebam e entendam que a partir da minha vida o teu nome seja santificado. Que Deus seja glorificado em tudo o que sou, em tudo o que eu tenho, em tudo o que eu faço. Que todos reconheçam que Deus é santo através das nossas vidas. Quando existe esse alinhamento entre céus e a terra, então o nome de Deus é santificado aqui na terra. Quando há esse alinhamento entre o Deus que é santo e a minha vida, então o nome de Deus é reconhecido como santo. E então ele continua: venha o teu reino. Venha o teu reino. E aqui não é apenas no aspecto da consumação de todas as coisas, não é apenas no aspecto do Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, venha o teu reino. Não é apenas isso. Mas aqui está falando do reinado espiritual de Deus, para que o reinado dele seja uma realidade na nossa vida. Porque a grande questão é quem governa a tua vida. Quem tem domínio sobre a tua vida.
Amados, que o domínio, que o governo, que o reinado de Deus seja uma realidade em nós. Quando Jesus nos ensina e diz, venha o teu reino, ele está dizendo, venha o teu domínio, venha o teu governo sobre as nossas vidas. Que tu, Senhor, governe os nossos passos, que tu, Senhor, governe as nossas motivações, que tu, Senhor, tenha domínio, controle, reinado sobre quem somos, sobre o que pensamos, sobre como agimos, que o teu reino venha. Deus governando sobre as nossas vidas, Deus realizando a sua vontade nas nossas vidas, Deus realizando a sua vontade através das nossas vidas. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, logo de cara nós entendemos, por favor, escute isso, porque isso é muito importante para os dias que vivemos. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, ou nessa perspectiva do que Jesus nos ensina sobre a oração, nós entendemos logo de cara que os nossos ideais, as nossas filosofias, as nossas políticas humanas, tudo isso deve estar subjugado debaixo do reinado, debaixo do governo, debaixo do controle de Deus. Dessa forma, todo ismo, todo tipo de ismo, fascismo, nazismo, consumismo, socialismo, comunismo, capitalismo, todo ismo não faz parte do reino de Deus. Então, que sobre a nossa vida, consciência, venha o governo, venha o controle de Deus. Por isso, independente do contexto, o verdadeiro cristão sempre ora: venha o teu reino, venha o teu controle, venha o teu governo, venha o teu domínio. E ele continua: seja feita a tua vontade. Assim como nos céus a vontade é perfeita, a vontade de Deus é perfeita e prevalece. Assim como o universo está em plena harmonia, em plena ordem, pela vontade, pelo sopro de Deus, que a vontade do Senhor também prevaleça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças. Seja feita a vontade dEle. Não é simplesmente o que eu quero, mas é o que Deus quer. Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é boa, é agradável e, por fim, ela é perfeita. Então eu entendo que só existe êxito, alegria, satisfação, plenitude, sentido da vida, quando a vontade de Deus é cumprida em mim e através de mim, em nós e através de nós. Seja feita a tua vontade. E é interessante, por favor, preste atenção nisso. É tão interessante a forma pedagógica que Jesus nos ensina a orar, porque nós precisamos observar que o pedido para que a vontade de Deus prevaleça, quando dizemos seja feita a tua vontade, ela antecede imediatamente os pedidos para a nossa vida: pão, perdão e proteção. Antes de pedirmos para nós pedimos: seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. E a partir dessa consciência de que a vontade de Deus deve prevalecer, e então nós podemos pedir sobre as necessidades da vida. E então Jesus ensina o pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E eu quero dividir essa expressão, o pão nosso, em dois aspectos. E eu entendo dessa forma esses dois aspectos na oração. O primeiro é o pão físico. Se o Pai é nosso, e nós começamos orando dizendo Pai nosso, o pão também é nosso. Se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Se eu faço parte do reino, se eu faço parte do reino de Deus,
Não é possível que eu tenha um pão e o meu irmão, que é filho do mesmo pai, não tenha nenhum pão. Não é possível que eu tenha o pão, o alimento, e o meu irmão, que faz parte da mesma família da fé, que é filho do mesmo pai, não tenha pelo menos um pedaço de pão. E nós precisamos observar algo muito interessante aqui. Que Jesus está falando de pão, necessidade básica. Jesus não está falando de caprichos. Jesus não está falando de desejos humanos. Jesus está falando de necessidades. E ele vai falar do pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é interessante observar que é para hoje, não é para amanhã. Eu não ando ansioso com o dia de amanhã. O pão nosso nos dá hoje. E esse pedido ele está diretamente ligado àquilo que Jesus vai ensinar um pouco mais para frente, aqui nesse mesmo capítulo, sobre a ansiedade da vida. Não andeis ansiosos. O pão nosso nos dá hoje. Amanhã, basta a cada dia o seu mal. Isso demonstra a nossa dependência e a nossa confiança a Deus. Amanhã, Senhor, pertence a Ti. Nos dá hoje o pão nosso. Mas o segundo aspecto que eu quero tratar contigo sobre o pão diz respeito ao pão eterno. Não apenas o pão físico, mas o pão que é eterno. Porque Jesus é o verdadeiro pão. Ele é o pão da vida, ele é o alimento eterno, ele é o alimento que sustenta e sacia a vida completa. Do que adianta eu ter pão sobre a mesa e ter um buraco eterno na alma? Do que adianta eu ter o alimento físico em cima da minha mesa, mas ter um buraco que nunca é saciado, porque o que sacia é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que se apresenta como o pão da vida, o pão que alimenta e mata toda a fome. Assim como na oração que o salmista Davi vai nos ensinar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nele e através dele eu tenho tudo. Jesus aqui na oração do Pai Nosso, e quando ele vai dizer o pão nosso, ele está dizendo que o verdadeiro alimento que precisamos é Jesus Cristo, nele temos tudo. Não são coisas, é Jesus Cristo. Eu não tenho nenhum outro bem além de Jesus. Nada satisfaz a nossa alma além de Jesus. Assim como nós cantamos, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. E então Jesus vai continuar na oração ensinando: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amado, entenda algo. A nossa desobediência a Deus ofende profundamente a santidade de Deus. E por isso nós nos tornamos devedores de quem Ele é. Contudo, não há como pagá-lo por meio de obras, não há como pagá-lo com dinheiro, não há como pagá-lo com orações, não há como pagá-lo com sacrifícios, não há como pagá-lo com rituais. A única forma de sermos perdoados se dá através do arrependimento sincero diante de Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Então, amado, nós precisamos entender que os nossos pecados se tornam dívidas diante de Deus. E por isso, com arrependimento sincero, nós pedimos perdão pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, pela nossa desobediência. Mas perceba algo. Como que nós estamos vivendo com os nossos semelhantes a partir da realidade
daquilo pelo qual nós fomos alvos, porque nós fomos alvos do perdão de Deus. E isso é uma realidade sobre nós. Nós fomos alvos do perdão de Deus. Como que nós estamos vivendo a partir dessa realidade? Quando nós oramos e dizemos, perdoa as nossas dívidas, assim como, da mesma forma que nós perdoamos. Isso se torna um confronto escancarado diante dos nossos olhos. O perdão de Deus para as nossas vidas muda a nossa maneira de nos relacionarmos com o nosso semelhante. O perdão de Deus muda a nossa consciência e se tornará algo natural. Perdoar se tornará algo natural para aqueles que receberam perdão de Deus. Porque nós que fomos alvos do perdão de Deus, nós estendemos, nós compartilhamos perdão. Então entenda, se eu não perdoo, é porque eu não compreendi e não recebi o perdão de Deus, eu não aceitei o perdão de Deus, eu não recebi o perdão de Deus. E se eu não recebi o perdão de Deus, se eu não aceitei o perdão de Deus através de Jesus Cristo, é porque eu não faço parte do reino de Deus. Porque eu só posso fazer parte do reino de Deus se eu fui perdoado através de Jesus Cristo. O perdão que eu concedo, entenda isso, eu espero que você me ouça bem. O perdão que eu concedo, porque isso está completamente relacionado ao verso 14. Ao verso 14, quando Jesus encerra falando sobre perdão. Jesus encerra falando sobre perdão. E o perdão que eu concedo ao meu próximo não garante que eu vou receber perdão de Deus, não é uma condicional. Mas o fato de eu ter recebido perdão de Deus, isso transformou a minha vida, isso mudou a minha consciência. E é por isso que eu posso perdoar aqueles que me ofendem, porque isso se torna uma evidência de quem eu sou em Deus. Eu fui perdoado por Deus. Isso transformou a minha vida, isso me deu uma nova consciência, e é por isso que eu posso perdoar o meu irmão. Então, quando eu perdoo o meu irmão, eu estou evidenciando que eu entendi, recebi o perdão de Deus na minha vida. Porque recebendo o perdão de Deus, isso mudou a minha vida. E eu posso, então, agora, estender e compartilhar o perdão. Pessoas que não perdoam demonstram que nunca foram verdadeiramente regeneradas por Cristo. Pessoas que não conseguem perdoar estão evidenciando que nunca aceitaram o perdão de Deus. Nunca entenderam o perdão de Deus. Nunca entregaram sua vida verdadeiramente a Deus. Aqueles que foram alvos do perdão de Deus vão perdoar. E então ele continua dizendo, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu quero aqui nessa frase, nessa sentença da oração, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu quero falar sobre esses dois aspectos, a tentação e o mal. No que diz respeito à tentação, amados, em todo tempo nós somos cercados pelo mal. Em todo tempo ele tenta confundir a nossa mente, até mesmo naquilo que diz respeito ao perdão. Nós vivemos dias maus, dias nos quais nós somos cercados por todos os lados, por engano, por doutrinas estranhas, por doutrinas de demônios, por ventos estranhos. Em todo tempo, Satanás está tentando as nossas vidas, tentando corromper as nossas vidas, tentando macular os nossos pensamentos, mas Satanás só pode nos tentar até o limite onde Deus permite. Porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que vocês possam suportar.
Até mesmo na tentação, Satanás só pode ir no limite onde Deus permite. Então, nós, humildemente, pedimos a Deus, livra-nos da tentação. Não nos deixa cair na tentação, Senhor. E é nesse contexto que devemos ser sinceros. E na tua oração, meu irmão e minha irmã, é nesse momento que você deve ser sincero diante de Deus e apresentar ao Senhor as tuas fraquezas em oração. E dizer, Senhor, eu sou tentado pelos vícios. Senhor, eu sou tentado pelo orgulho, pelo individualismo. Eu sou tentado pelo sexo, eu sou tentado pelo poder, eu sou tentado pela fofoca, eu sou tentado pelo dinheiro, eu sou tentado pela sonegação, eu sou tentado, Senhor. Livra-me da tentação. Livra-me, Senhor. Eu estou rasgando o meu coração diante de Ti, Senhor. Livra-me da tentação, amados. Como nós falamos no início, se você não é sincero na oração, você não está orando ao Deus Pai. Se você não é sincero na tua oração, isso está se tornando uma vã repetição. E ele continua dizendo, agora sobre o mal. Queridos, pelo pecado que tão de perto nos rodeia, nós podemos ser propagadores do mal, e isso é a pior coisa que pode acontecer. Nós propagarmos o mal. E é por isso que nós pedimos, livra-nos do mal, livra-nos de sermos maus, livra-nos de praticarmos e desejarmos o mal, livra-nos da injustiça e livra-nos de sermos injustos, porque o reino de Deus, como Paulo vai dizer, é um reino de justiça, de paz e alegria no Espírito. Então, livra-nos de sermos injustos, livra-nos de sermos maus. O salmista, no Salmo 89, verso 14, vai dizer: justiça e direito são os fundamentos do teu trono, graça e verdade te precedem. Justiça é fundamento do trono de Deus. Livra-nos, Senhor, de sermos injustos. O profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, vai dizer: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente como o teu Deus. Pratiques aquilo que é justo, ame a misericórdia, ande humildemente diante de Deus. Senhor, livra-nos do mal e livra-nos de propagarmos o mal. E por fim, ele vai dizer: porque teu é o reino, tu és o rei, e teu reino é eterno. Teu reino é soberano, teu reino está acima de todos os reinos da terra. Teu é o reino. Ele é o rei do reino, e por isso que nós pedimos no início: venha o teu reino, o teu domínio, o teu governo, que muda a nossa vida, que muda a nossa consciência, que muda as nossas relações. Venha o teu reino. Teu é o reino. Teu é o poder. Senhor, tu tens todo o poder. Tu fazes tudo o que queres. Tu podes fazer tudo. E tudo o que tu queres é bom. Teu é o poder. Ninguém pode te travar, ninguém pode te frustrar, Senhor. Ninguém pode abortar os teus planos. Teu é o poder. E tua é a glória.
Tu tens toda a glória e receberás a glória em todo tempo. A glória não é dos homens, a glória não é dos impérios, a glória não é da religião, a glória é de Deus. Que Ele receba a glória através da minha vida, através da tua vida, através das nossas vidas, das nossas relações, da nossa igreja, que Ele receba a glória, porque dele é a glória. E nós encerramos aqui nesse momento, concluindo. A oração do Pai Nosso é um modelo, é uma instrução, é um ensino para a nossa vida de oração, que tem uma consciência a partir de quem Deus é, a partir de quem Jesus Cristo é. E a partir dessa realidade de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é, quem nós somos e como nós devemos viver, naquilo que devemos nos motivar, naquilo que devemos fazer, naquilo que devemos pensar, naquilo que devemos pedir, naquilo que devemos nos engajar, naquilo que devemos buscar. Muda, Senhor, a nossa forma de orar. Ensina-nos a orar com uma consciência transformada. A nossa vida de oração parte de uma consciência clara, concreta, de quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, eu sei quem eu sou. Quem Deus é e quem eu sou diz respeito sobre como eu vou me relacionar com o meu semelhante. E então eu posso perdoar o meu semelhante. E então eu posso praticar a justiça. E então eu posso compartilhar o pão. E então eu posso viver em humildade. Eu clamo nessa noite, meu irmão e minha irmã. Eu clamo nessa noite que Deus nos dê sentido, identidade. Que Deus nos dê o pão. Seja o pão de hoje, seja o pão eterno. Que Ele nos dê perdão e nos ensine a perdoar. Que Ele nos livre da tentação e que Ele nos livre do mal e de praticarmos o mal. Eu oro pela tua vida, eu oro pela nossa vida, eu oro pela nossa igreja, eu oro pelas nossas famílias, pedindo que nós possamos compreender nesse momento isso. E eu te convido agora a orar comigo, nesse entendimento, que nós possamos entender quem somos a partir de quem Deus é, o verdadeiro, único e eterno Pai. Que nós possamos, através das nossas vidas, revelar a santidade de Deus, desejando e vivendo debaixo do reinado do governo dele. Que possamos pedir o pão de hoje, não vivendo ansiosos pelo amanhã, mas o pão de hoje. O pão que eu posso compartilhar com meu irmão. E o pão eterno que sacia a minha alma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos, a curvar a sua cabeça e orar comigo. Pai eterno, Deus santo, nós nos apresentamos diante de Ti nesse momento, clamando pela Tua misericórdia. Tu conheces a todos nós. Tu sabes como nos encontramos nesse momento. Tu sabes, Senhor, quais são, de fato e de verdade, as nossas necessidades. Por isso peço, Deus Santo, que possamos compreender quem Tu é, o nosso Pai eterno,
O nosso Pai bondoso, o Pai poderoso, o Pai soberano, o Pai que está no céu e governa todo o universo com harmonia, com poder e glória. Deus Santo, que nós possamos desejar o teu reinado sobre as nossas vidas. Que o teu nome seja santificado em nós e através de nós. Que o teu nome não seja profanado através do orgulho, através da soberba, através do egoísmo, através do individualismo, porque isso nada tem a ver com o teu reino, mas que o teu nome seja declarado como santo através das nossas vidas. Governa sobre nós, Senhor. Reina sobre nós. Exerce domínio e controle sobre nós. Que a tua vontade prevaleça. Que a tua vontade prevaleça sobre nós, que não seja a minha vontade, que não seja o meu querer, que não seja os meus desejos egoístas, mas seja a tua vontade prevalecendo em todo tempo, em toda circunstância. No dia bom e dia mau, a tua vontade prevaleça. Por isso te peço, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. O nosso pão. Não é o meu pão. É o nosso pão. Me dá essa consciência, Senhor, de poder enxergar a necessidade do meu irmão e poder compartilhar o meu pão com ele. O pão que vai saciar a fome física, mas também que eu possa compartilhar o pão que sacia a fome eterna, que sacia a alma, que completa a alma, que alimenta a alma, o pão eterno. Que eu possa compartilhar Jesus Cristo. Perdoa as nossas dívidas, porque, Senhor, precisamos de uma consciência renovada, transformada. Que eu possa entender o teu perdão, viver o teu perdão e compartilhar o teu perdão, estender o teu perdão. Nos ensina a perdoar assim como fomos perdoados. Nos ensina a estender perdão. Porque, Pai, tu nos perdoou. Tu nos recebeu como filhos. Cristo deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Tu nos alcançou com perdão, nos ensina a perdoar. E não nos deixa cair na tentação. Somos falhos, somos fracos. Livra-nos da tentação. Dá-nos o livramento no dia da tentação. Por favor, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver o livramento diante de nós no dia da tentação. Tu mesmo prometeu que não nos daria tentação maior do que pudéssemos suportar. Então, livra-nos do vício. Livra-nos do desejo por poder, livra-nos do orgulho, livra-nos do individualismo, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não condiz com essa realidade do teu reino. Livra-nos do mal, não apenas o mal que tenta ferir e macular e tocar nas nossas vidas, mas livra-nos de sermos maus. Livra-nos de propagarmos o mal. Livra-nos de desejarmos o mal. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Teu é o poder. E tu é a glória. Tu é imutável. Tu és soberano. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o majestoso. Tudo pertence a ti e tudo está nas tuas mãos.
que possamos glorificar o teu nome. Pai Santo, eu peço pela vida de cada um dos meus irmãos. Dá-nos uma semana abençoada e que a oração seja uma realidade nas nossas vidas, um coração que se derrama diante de Ti, um coração que se entrega diante de Ti no Teu altar, que nada mais satisfaça a nossa alma além de Ti. Guarda-nos nessa semana e que possamos viver uma vida de oração sincera, sem hipocrisia, sem palavras vazias. Eu oro assim no nome santo do amado Jesus Cristo. Pai Santo, também me lembro de todos os irmãos que estão doentes e pedimos por eles. Irmãos que estão enfermos, e que nesse momento nós possamos lembrar dos irmãos necessitados e enfermos, doentes. Eu trago, Senhor, diante da tua igreja nesse momento a vida do meu amigo João Fanal. Esse jovem, realmente jovem, que está na UTI com o Covid há um mês e os médicos já disseram que não há mais nada o que fazer. Pai Santo, tu que és o médico dos médicos, no céu existe ordem, então eu te peço, traz ordem para o organismo do João. Traz ordem, Senhor, para o organismo do João. Por favor, eu te peço, cura-o, te peço. Faça a tua vontade, Pai, na vida dele. Eu oro assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Maravilhoso poder estar com vocês todos. Que Deus vos abençoe, que a semana de vocês seja de paz, de alegria, de humildade, de mansidão, de misericórdia. Que a nossa semana seja abençoada e guardada por Deus. Que Deus te abençoe, você e sua casa. Um grande abraço. Fique com Deus.